Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 37. Corrupção das ideias. Continuação. 9. Maçonismo e Evangelho. Ouvimos um dos membros da alta venda explicar como pode dar-se que alguns membros do clero se deixem seduzir pelo liberalismo, pelo igualitarismo e por outras produções do maçonismo. Eles se persuadem, diz ele, de que o cristianismo é uma doutrina essencialmente democrática. Não há insinuação que tenha tido sobre os espíritos um império mais extenso e mais funesto. O esforço para espalhá-la vem de longe, e se remontamos à sua fonte, verificamos que ela tem como seus primeiros autores Weishaupt e Knage, os dois homens que deram às sociedades secretas seu último e decisivo impulso, aqueles que assinalaram o objetivo supremo que elas deviam se esforçar para alcançar, o aniquilamento do cristianismo. Knage, numa carta a Swash, expõe que entre os alunos do iluminismo se encontram homens que têm necessidade de uma religião revelada para fixar suas ideias e outros que detestam toda revelação. Para pôr em ação, para fazer concorrerem para nosso objetivo, essas duas classes de homens, para ter êxito, era preciso encontrar uma explicação do cristianismo que chamasse os supersticiosos à razão e que ensinasse aos nossos sábios mais livres a não rejeitarem a coisa em razão do abuso. Esse segredo devia ser o da maçonaria e conduzir-nos ao nosso objetivo. Para reunir esses dois extremos, dizemos, pois, que Jesus não estabeleceu uma nova religião, que quis simplesmente restabelecer nos seus direitos a religião natural. Sua intenção era de nos ensinar a governar-nos a nós mesmos e de restabelecer, sem os meios violentos de revolução, a liberdade e a igualdade entre os homens. Bastava para isso citar diversos trechos da Escritura e oferecer explicações verdadeiras ou falsas, pouco importa, visto como cada um encontra um sentido de concordância com sua razão na doutrina de Jesus. Spartacus Weishaupt tinha reunido muitos dados para isso. Acrescentei os meus na instrução para esses 2 graus, os 2 graus dos pequenos mistérios. Segundo essas instruções, antes de admitir o cavaleiro escocês no grau de epopte, dirigiam-lhe diversas questões que ele devia responder por escrito. 1. O estado atual dos povos responde ao objetivo para o qual o homem foi colocado na terra. Os governos, as religiões dos povos preenchem a finalidade para a qual os homens os adotaram? Eles os conduzem à verdadeira felicidade? 2. Não existiu outrora uma ordem de coisas mais simples? Que ideia fazeis desse antigo estado do mundo? 3. Tendo em vista que passamos por todas as nulidades, por todas as formas vãs e inúteis de governo de religião, seria possível voltar àquela primeira e nobre simplicidade de nossos pais? 4. Como seria preciso agir para fazer voltar aquele período feliz? Pode-se conhecer e ensinar um cristianismo melhor? O mundo tal como se encontra hoje em dia suportaria mais luz? Enquanto esperamos, não seria preciso semear a verdade nas sociedades secretas? Não percebeis as medidas de uma educação gradual na arte que vedes ser transmitida à nossa ordem desde os mais remotos tempos? Quando as respostas convenientes tinham sido dadas e o cavaleiro escocês era admitido ao grau de epopte, o hierofante dizia-lhe na cerimônia de iniciação: nossa doutrina é essa doutrina divina, tal qual Jesus a ensinava a seus discípulos, aquela cujo verdadeiro sentido ele desenvolvia nos seus discursos secretos. Ele ensinou a todo o gênero humano a maneira de chegar à libertação. Ninguém franqueou a liberdade, caminhos tão seguros como nosso grande mestre Jesus de Nazaré. Weishaupt, ao redigir essa parte do seu ritual,
encarregava seus discípulos de disseminar a convicção de que a liberdade, a igualdade e a fraternidade, entendidas no sentido maçônico, tiveram por inventor nosso Senhor Jesus Cristo, que sua doutrina secreta, que era aquela verdadeiramente e inteiramente sua, e que não devia ser pregada abertamente, senão quando o mundo fosse capaz de compreendê-la, era a pura doutrina democrática, que rejeita toda autoridade e maldiz toda a propriedade. Estivessem ou não persuadidos disso, seus discípulos não deixaram de falar nesse sentido. Basta citar Camille Desmoulins, que fazia de nosso Senhor Jesus Cristo o primeiro sans-culotte. Grachus Babelf, que lhe conferiu um papel de partidário da divisão dos bens. E mais próximo de nós, Proudhon, que o transfigurou no divino socialista. Lamennais, que empreendeu demonstrar esse sofisma, que a Revolução Francesa saiu do Evangelho. Weishaupt não se enganou. Dar ao povo a convicção de que a doutrina democrática é a própria doutrina do Evangelho, a pura doutrina de Jesus Cristo, e, sobretudo, conseguir transmitir-lhe essa convicção através dos padres, era seguramente o meio mais engenhoso e infalível de fazer chegar e sedimentar a Revolução para sempre, o que era o objetivo para o qual ele havia fundado os Iluminados. Assim, disseminar essa persuasão foi uma das principais ocupações da Alta Venda, herdeira direta dos Iluminados. Na bula Ecclesiam a Jesus Cristo, o Papa Pio VIII fez a seguinte advertência: os carbonários fingem uma singular respeito e um zelo maravilhoso pela religião católica e pela doutrina e pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, algumas vezes, eles têm a audácia de nomear como seu grande mestre e o chefe de sua sociedade. E Pio IX, na alocução consistorial pronunciada em Gaete, em 20 de abril de 1849, também disse: os chefes da facção, por um culpável abuso das palavras e dos pensamentos do Santíssimo Evangelho, não temem, lobos de rapina disfarçados de cordeiros, em arrastar a multidão inexperiente para seus desígnios e seus empreendimentos e de derramar nos espíritos imprevidentes o veneno de suas falsas doutrinas. Piccolo Tigre deu a razão última pela qual essa tática foi inventada e posta em ação. A revolução, ou a ideia revolucionária, na Igreja, é a revolução em estado de permanência. No seu número programa, o Democratier Chrétien, após ter dito que a democracia tem como princípio fundamental a igualdade natural de todos os homens, acrescenta: e quem, pois, fez prevalecer esse princípio da igualdade natural de todos os homens, que nenhuma sociedade pagã tinha reconhecido, e que encontra seu pleno desenvolvimento social no regime democrático bem compreendido? Ah, não foi Jesus Cristo? E quando a democracia vem dar a esse princípio da igualdade humana seu pleno desenvolvimento social, repugnaria a nós cristãos a total exaltação da democracia? Em outro lugar, a democracia é boa, seu espírito é inatacável, pois constitui o Estado social mais conforme ao espírito da Igreja, posto que ela foi promulgada por Jesus Cristo. A liberdade, a igualdade e a fraternidade são benefícios que nos vêm do cristianismo. A liberdade da qual fala nosso Senhor quando diz Veritas liberabit vos? Sim, certamente esta liberdade é um dos grandes benefícios do cristianismo. A verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre nossos destinos, que sua bondade infinita tornou sobrenaturais e eternos, esta verdade liberta o homem da escravidão de Satã e do mundo, de suas paixões e de seus pecados. Eis a liberdade que vem do cristianismo. Mas não a liberdade democrática, cuja essência está no subtrair-se à autoridade, no sacudir seu jugo.
A palavra foi tomada do cristianismo, a coisa, as paixões do homem, ao seu orgulho. E roubar assim ao cristianismo suas palavras, para interpretá-las no sentido do paganismo, é levar a anarquia intelectual ao cúmulo, é trilhar o caminho mais seguro para levar os povos à perdição mais irremediável. As mesmas observações valem para a palavra igualdade. A igualdade dos homens, chamados todos à vida eterna, resgatados todos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebem todas as graças necessárias à salvação, essa igualdade vem do cristianismo. Mas é essa liberdade que a inveja democrática reivindica, inveja que quer rebaixar tudo ao seu nível? O orgulho democrático que não pode suportar superiores? E a fraternidade pregada pela democracia é a fraternidade dos homens em Jesus Cristo, que se fez irmão deles e que lhes deu por Pai o soberano Senhor, que está nos céus? Não é mais o humanitarismo que tende a um Estado-humanidade através da solidariedade universal? Quando vemos quais são as doutrinas pelas quais muitos homens trocaram os tesouros de verdades escondidas em Cristo, disse Schelling, involuntariamente nos lembramos daquele rei a respeito do qual Sancho Panza conta que tinha vendido o reino para comprar um bando de patos. Não, a liberdade, a igualdade, a fraternidade democráticas não foram promulgadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que ele quis que prevalecesse ao vir a esta terra. Não se pode dizer que essa liberdade, essa igualdade e essa fraternidade sejam benefícios que nos vêm do cristianismo e que o estado social que neles repousa seria o mais conforme ao espírito da Igreja. O estado social mais conforme ao espírito da Igreja é aquele que melhor ajuda os homens a obter a salvação. Essas confusões de ideias e de ações liberais que constituem sua mise en œuvre prepararam uma sociedade essencialmente anticristã, porque nada há que possa se opor mais eficazmente ao retorno da nossa sociedade revolucionária ao espírito do cristianismo, àquele espírito que, segundo Leão XIII, ao se dirigir diretamente aos democratas cristãos, deve dar à comunidade humana uma forma e um caráter em harmonia com aqueles que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu a sociedade não sobre a liberdade, mas sobre a submissão às autoridades, não sobre a igualdade, mas sobre a hierarquia, não sobre o humanitarismo, mas sobre a caridade divina. Sempre se disse, e nada há de mais verdadeiro, o erro mais nocivo é o que está mais próximo da verdade, ou aquele que lhe toma emprestados os termos. Os homens mais perigosos são aqueles que têm a verdade no rosto e o erro no coração. Como a juventude prevenir-se-á contra escritores e oradores honestos e brilhantes que anunciam a todos o reino da liberdade e da igualdade com o pão e os prazeres? Eles afirmam trazer a solução cristã da questão social quando propagam as ideias da revolução. Isto é atirar os povos numa confusão da qual não poderão sair. Se conseguisse, diz Saint Bonnet, aliar o espírito revolucionário ao espírito religioso, casar o orgulho com a verdade, nossa civilização estaria perdida para sempre. O socialismo cristão perderá tudo se usar a força. Ele se apropria da verdade o bastante para dissimular o erro e sufocar definitivamente a verdade. Queira Deus proteger nosso clero do erro mais insinuante, mais terrível, como jamais houve. A miragem é tal que muitos dentre os mais sábios não sabem mais onde fixar o espírito. Como fazer para, daqui para frente, distinguir o ramo envenenado do ramo do Evangelho? Cada época tem a sua heresia, mas aqui se retira o próprio fundo do cristianismo, deixando-lhe seu nome. A alma experimenta um calafrio. O inimigo do gênero humano encontrou um erro que carrega o nome da verdade e que é capaz de acelerar o fim dos tempos. Montalembert não falava de outra maneira.
Se o contágio socialista invadisse até os filhos da própria Igreja, se uma parte de nossa juventude católica tivesse a infelicidade de abrir seu espírito e seu coração a essas doutrinas falaciosas, então verdadeiramente o mal poderia parecer irreparável e nada mais restaria senão chorar sobre as ruínas de uma sociedade condenada a morrer nas angústias de uma anarquia incurável. Para um sacerdote, constitui traição, dizia ainda Saint-Bonnet, conduzir a questão social fora do terreno da fé. Há cerca de 10 anos, num número do Éclair, datado de 6 de julho, o padre Charbonnel, que não tinha ainda apostatado, escrevia um artigo intitulado O Socialismo Cristão. Aí ele invocava a autoridade de São Paulo, de Monsenhor Ketteler, de Monsenhor Ireland, do conde de Moon, do padre Ritzi, e terminava com essas palavras. No dizer de Proudhon, a questão social já está levantada, mas é errante. Pregada em nome de Deus, consagrada através da palavra do sacerdote, ela se espalhará com a rapidez do raio. É o que acontece. E a evolução esteve singularmente presente, de Lamennais a Leão XIII. Quem disse, pois, que a Igreja não muda? Não, a Igreja não muda. Ela diz hoje o que dizia ontem, mas são muito perigosos aqueles que tentam fazê-la dizer o contrário do que ela sempre ensinou e que, por isso, apresentam-se sobre o manto do pontificado supremo e da infalibilidade doutrinária. Da persuasão de que o cristianismo é uma doutrina essencialmente democrática, nasceu o desejo da reconciliação da Igreja com o século, inicialmente na ordem política, depois em toda a ordem de coisas. Na carta ao seu clero sobre o Concílio Ecumênico do Vaticano, o cardeal Regnier dizia: o catolicismo liberal trabalha para que a Igreja se afaste de seus caminhos tradicionais e seculares para fazer entrar naqueles em que está comprometida a sociedade moderna e cujo desfecho só Deus conhece. Os católicos liberais proclamam-se com muito gosto filhos da sociedade moderna, que declaram ser a menos imperfeita, a melhor das sociedades que jamais existiu. Repetem a todo instante que a aceitam tal qual ela é e que ninguém deve pensar em reagir contra a corrente criada pela Revolução. A língua da Revolução não lhes põe medo, longe disso. Eles têm habitualmente nos lábios as fórmulas das liberdades que estão na moda. Que digo? Essas liberdades que os papas chamaram de delírios e de instrumentos de perversão e de corrupção, eles dizem que saíram do Evangelho, como tantos outros frutos requintados, e que ali estão os aspectos soberbos da sociedade moderna. Acerca da Declaração dos Direitos do Homem, que constitui o próprio princípio da Revolução e do fundo do naturalismo, dizem que nenhuma nação jamais teve algo semelhante, que foram necessários 18 séculos de cristianismo para torná-la possível, que jamais houve acontecimento tão grande no mundo. A maior parte dessas citações foram tomadas do livro do padre Bolgaldi, Le Christianisme et les temps présents. Vacherot tinha uma compreensão mais precisa das coisas quando dizia: aqueles que acreditariam ainda que a revolução pode se reconciliar com a religião, a democracia, que a alma e o espírito da revolução, responde nesses termos: nenhuma religião, nem mesmo o protestantismo, que é a mais liberal de todas, é compatível com o ideal da democracia. Depois disso, não temos como nos espantar que nos primeiros dias de junho de 1885, o Figaro tenha tido a insolência de endereçar a Leão XIII o seguinte convite: se Leão XIII, com o solene número 1789 nas mãos, se levantasse subitamente de sua cadeira, na qual está sentado, tão tranquilo, pensativo, vistoso,
ele seria tão grande quanto Moisés de Saint-Pierre-aux-Liens. A vê-los assim, o Papa e Moisés, imaginamos como seria a altura deles se estivessem em pé. Ele compreendeu que se a sua igreja não caminha com a sociedade moderna caminhará sem a sua igreja. Isso que o Figaro dizia, toda a clientela dos hugnotos, dos Wolff, dos Grande Lieu, dos Milaud, etc., numa palavra, todo o catolicismo liberal pensava. Foi Lamennais, o pai e o chefe da escola, a um só tempo católica e revolucionária, da pacificação, da conciliação, da adaptação, da união e da fusão entre o cristianismo e a revolução. Segundo ele, não há salvação para a Igreja no futuro, senão aí. É preciso que ela se harmonize com a liberdade moderna, digamos com mais propriedade, com o liberalismo, que é a heresia das heresias. Aqui está, diz Chapot, o ponto culminante da sedução liberal. Não precisaria haver nada além disso. Fazer os bons e o clero acreditarem que a salvação virá do liberalismo é o apogeu e o triunfo da revolução. Eis mais de 70 anos que essa nova maneira de compreender os interesses da Igreja invadiu tudo. Ela reina no seio das academias, ela está sentada nos santuários, ela tem todos os favores da opinião pública, é considerada como a garantia certa, infalível da vitória iminente da Igreja sobre a terra. Graças à engenhosa distinção entre a tese e a hipótese do liberalismo, foi completada a evolução dos católicos no terreno revolucionário do direito comum, dos direitos do homem, da liberdade para todos, da adesão às ideias, às instituições políticas e sociais do mundo moderno. Os exércitos cristãos passaram-se inteiros com armas e bagagens para os estandartes do liberalismo e da revolução. Foi assim que os católicos da França foram lançados de cabeça baixa na suprema armadilha de Satã. Essa cegueira é tão profunda e tem uma extensão tão considerável que podemos, de pleno direito, considerá-la como um acontecimento capital da Revolução e um dos mais infelizes quanto às suas consequências de toda a história humana. A confusão invadiu todos os espíritos, mesmo os melhores. Chegamos a não mais distinguir nitidamente os caracteres do reino de Satã dos do reino de Jesus Cristo, os princípios do cristianismo dos princípios da heresia de Satã. Felizmente, Roma está sempre presente. A carta do Papa ao cardeal Gibbons veio condenar essa proposição. Para mais facilmente trazer os dissidentes de volta à verdade católica, é preciso que a Igreja, de preferência, adapte-se à civilização de um mundo que chegou à época do homem e que, relaxando o antigo rigor, ela se mostre conciliadora com as aspirações e exigências dos povos modernos. Era sob uma nova forma a última das proposições condenadas pelos sílabos de Pio IX. O pontífice romano pode e deve se reconciliar e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. No dia seguinte, ao da publicação dessa encíclica, em 24 de março de 1899, o Temps, um dos órgãos do protestantismo, veio dizer aos conciliadores para jamais renunciarem, no entanto, ao seu projeto. Aqueles que no clero, como entre os leigos, procuram uma renovação, uma ação social mais profunda, uma relação mais cordial com a sociedade moderna, não têm nenhuma razão para de se desencorajarem. A Civiltà Católica dizia: aquele que se aproxima, que apalpa, que se adapta ao século e transige, esse pode dar a si mesmo o nome que quiser, mas diante de Deus e diante da Igreja é um rebelde e um traidor. Rebelde porque quer ir de encontro às diretrizes seculares da Igreja. Traidor porque faz o jogo dos inimigos da Igreja. É difícil dizer se há um só campo em que o recuo da Igreja não tenha sido solicitado para chegar à conciliação.
As Sagradas Escrituras não deveriam manter intacta sua inspiração, sua veracidade, sua autenticidade. A teologia deveria diminuir o número de seus dogmas e submetê-los ao controle do cientificismo. A filosofia deveria se kantizar. A política deveria consagrar a soberania do povo. A economia deveria encontrar o céu aqui embaixo, etc, etc. A cada uma e a todas dessas pretensões, Leão XIII respondeu através de suas imortais encíclicas. A primeira, Inescrutabile, disse que a civilização que repugna as doutrinas da Igreja não passa de uma falsa civilização. Aquela que começa pelas palavras Quod Apostolite refutou as conclusões práticas a que essa falsa civilização deve chegar. O socialismo, o comunismo, o niilismo, que querem estabelecer a ordem social sobre a igualdade de todos os homens, quer dizer, a derrubada de toda hierarquia. A abolição do casamento e da família, a negação do direito de propriedade. As encíclicas seguintes repisaram cada uma dessas bases da ordem social. Arcanum Divini Sapientiae, sobre o casamento e a família. Diuturnum, sobre o poder civil. Immortale Dei, sobre a constituição cristã dos estados. Libertas Proestantissimum, sobre a verdadeira noção da liberdade. Sapientiae Christiane, sobre os deveres civis dos cristãos. Rerum Novarum, sobre a paz social e os meios de obtê-la. Eterni Patris, sobre a filosofia. Providentissimus Deus, sobre a Sagrada Escritura, etc, etc. E no centro dessa esfera, de onde a luz esperge sobre todas as questões agitadas de nossos dias, a encíclica sobre a Igreja, depositária e doutora de todas as verdades, e aquela sobre a franco-maçonaria, centro de todos os erros. Fazemos todos os esforços, dizia Leão XIII aos peregrinos de Malta, em 22 de maio de 1893, para trazer a sociedade de volta ao caminho reto. E numa carta endereçada em 6 de janeiro de 1896 ao cardeal Langenieux, exortava todos os católicos a secundarem seus esforços nesses termos. Os católicos devem afirmar-se como filhos da luz, tanto mais intrépidos e mais prudentes, quando vem o poder tenebroso colocar mais persistência em arruinar em torno deles tudo o que resta de sagrado e benfazejo. Eles devem tomar com clarividência e coragem, de acordo com a doutrina exposta em nossas encíclicas, a iniciativa de todos os verdadeiros progressos sociais, manter-se na primeira fileira entre os que têm a intenção leal, em qualquer grau que seja, concorrer para fazer reinar por toda parte, contra os inimigos de toda a ordem, os eternos princípios da justiça e da civilização cristã. A recusa de conciliação oposta pela Igreja aos inimigos da ordem restringe-se apenas ao erro e ao mal que ela não pode consagrar, mesmo em grau ínfimo. Quanto a isso, a sua oposição é para sempre irredutível. No entanto, fazer acreditar que a Igreja tem horror às descobertas da ciência moderna e à respectiva aplicação aos usos da vida é uma perfídia da seita, que queria a conciliação no erro e no mal. O apóstolo São Paulo disse: Nolite conformare huic século, não vos conformeis com o presente século. E o apóstolo São Tiago: quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Jamais a Igreja deixará essas palavras caírem no esquecimento. As instruções dadas aos 40 sobre os meios a empregar para corromper o espírito público foram tão bem seguidas e tiveram tanto sucesso que 10 anos após a sua redação, o Papa Pio VIII teve de deplorar, na sua encíclica de 24 de maio de 1829, o mal que elas já tinham feito. Em 23 de janeiro de 1844, Gaetan escrevia a Anúbios: no espaço de um pequeno número de anos, caminhamos muito. A desorganização reina por toda parte.
no norte como no sul, no coração dos nobres como no dos padres. Todos se curvaram sob o nível que quisemos impor à humanidade para rebaixá-la. O mundo está lançado na via da democracia. Gaetan tomava por realidades os seus desejos. Não, não era verdadeiro dizer que todos tinham se curvado sob o nível que a maçonaria quis impor à humanidade para rebaixá-la. Muitos se curvaram, no entanto, e tantos que no ano seguinte, em 4 de agosto de 1845, o cardeal Bernetti, cuja perspicácia tinha espantado Núbios, pôde escrever a um dos seus amigos: virá o dia em que todas essas minas carregadas de pólvora constitucional e progressista explodirão. Permita o céu que, após ter visto tantas revoluções e assistido a tantos desastres, eu não seja testemunha das novas infelicidades da Igreja. A barca de Pedro, sem dúvida, não submergirá, mas sinto a necessidade de me recolher na paz antes de ir prestar contas a Deus de uma vida tão atormentada a serviço da Sé Apostólica. Que sua divina vontade seja feita e tudo seja para o melhor. Não fazia mais de 20 anos que a Alta Venda tinha começado sua obra e havia aplicado em execução o plano que lhe fora traçado para introduzir o maçonismo na Igreja, e já o Papa e seus fiéis ministros podiam manifestar amargas queixas, lançando um olhar de tristeza e de piedade sobre o que tinha sido feito e um olhar de receio sobre o futuro. Coisa incrível, coisa que não se poderia ter imaginado. Para que suas insinuações fossem acolhidas por numerosos espíritos, que pediam apenas para caminhar à luz da verdade, a seita encontrou o meio de fazê-las apresentar à juventude sob a máscara da autoridade do soberano pontífice. As instruções secretas dadas à Alta Venda disseram: desejais estabelecer o reino dos eleitos de Satã sobre o trono da prostituta da Babilônia, Roma. Que o clero marche sob vosso estandarte, sempre acreditando marchar sob a bandeira das chaves apostólicas. No seu livro Nouveaux Catholicisme et Nouveaux Clerges, Maignen não hesitou em chamar a atenção para as palavras e os fatos que mostram que essa ilusão existiu para vários sacerdotes. Que exista perigo para a fé e para a disciplina da Igreja, nessa necessidade insaciável de novidade que arrebata muitos católicos e uma parte do clero, torna-se cada dia mais difícil de contestar. Mas acreditamos perceber um perigo maior na maneira como os inovadores pretendem fazer prevalecer suas doutrinas. Essa tática, com efeito, é maravilhosamente adaptada à situação presente e àquilo que poderíamos chamar de mentalidade católica depois do Concílio do Vaticano. Não somente os modernos inovadores não pretendem romper com Roma, nem se insurgir abertamente contra a autoridade pontifícia, mas eles sustentaram abertamente o desígnio de monopolizar de alguma maneira a influência dessa própria autoridade e dela se servirem para o surgimento do seu partido. No domínio da teoria, não se trata mais para os inovadores de negar um dogma, mas de dar a todos os dogmas, segundo a ocasião, um sentido novo. No domínio dos fatos, não se cogita resistir ao Papa, mas de fazer a opinião pública acreditar que os mentores do partido são os únicos fiéis intérpretes do pensamento do Papa. Para chegarem a seus fins, os inovadores dispõem de dois meios poderosos. Um que pertence a todos os tempos, a intriga, através da qual eles se esforçam em impelir seus partidários para dentro da Igreja e do Estado. O outro, mais moderno e mais temível, a imprensa, que sabem manobrar habilmente de maneira a criar simpatias populares. Essas correntes de opinião, tanto mais perniciosas à vida da Igreja, quanto mais parecem inofensivas e espontâneas. O falecido Auguste Sabatier, então deão da Faculdade de Teologia Protestante, em Paris,
fez a mesma observação, em cartas endereçadas de Paris ao Jornal de Genebra, em 20 de outubro de 1898 e 19 de março de 1899, uma anterior e outra posterior à publicação da encíclica sobre o americanismo. Após ter observado que o americanismo é filho do liberalismo, ele diz: seu pensamento dominante é unir o século e a Igreja, procurar uma conciliação entre a tradição da Igreja e as aspirações do século, fazer cessar o conflito entre a teologia dos seminários e as ciências modernas. Ele termina dizendo que os americanistas esperam triunfar contra todas as resistências. Como? Ele ainda diz: redobrando seus protestos de submissão à Santa Sé, abrigando tudo isso sob a soberania do Papa, protestando uma plena obediência às suas diretrizes. Aqueles que têm seguido os inovadores, aqueles que têm observado suas atitudes e seus atos, que têm lido seus escritos, reconhecerão que Sabatier captou essa tática pelo ponto essencial. Foi isso, ademais, que verificou Monsenhor Lorenzelli no discurso pronunciado no Seminário Maior de Soissons, nos primeiros dias do ano de 1902. O núncio, após ter falado dos perigos que ameaçam a Igreja Católica na hora presente e assinalado a tendência em naturalizar o espírito do clero, em acolher toda nova doutrina, todo novo método de ação, não temeu em acrescentar: esse espírito pretenderia se justificar com certas palavras da Santa Sé. Essa maneira de fazer não é inútil registrar, responde de uma maneira evidente aos desejos expressos pelas instruções dadas à alta venda. Democratas cristãos no princípio, depois americanistas e, enfim, modernistas, não cessaram de agitar a bandeira do Papa e de se apresentar como seus arautos, ao mesmo tempo em que ensinavam e propagavam da melhor forma possível as doutrinas que a Santa Sé não cessa de condenar. Colocaram seu ponto de apoio na própria Roma. Com diretrizes pontifícias interpretadas contra o senso comum, eles forjaram uma arma contra os defensores da sã doutrina. Ganharam os jornais, mesmo aqueles outrora mais opostos ao liberalismo, de maneira que na França e na Itália, na Alemanha e na América, tivemos a dor de ver célebres campeões da Igreja se dedicarem a dissimular as verdades quando eles próprios não propagavam os erros do americanismo, do liberalismo e da democracia. Assim apoiada a audácia dos inovadores, não conheceu nenhum temor. Quando veio a condenação do americanismo, disseram que essa condenação fora arrancada à fraqueza doentia do Santo Padre. E não foi apenas o Figaro que falou desta forma, número de 11 de junho de 1899. O Silon, que diga-se de passagem, não mudou, teve a audácia de lançar estas pérfidas insinuações. Muitas coisas são cochichadas, não o ignoro, sobre o modo como os assessores do Santo Padre, nesses últimos tempos, teriam tirado proveito de sua velhice e de sua doença. No problema de réu presente, muitos outros fatos semelhantes foram relatados. Que confusões tais dizeres não produzem nos espíritos que não têm as desconfianças recomendadas pela diversidade desses tempos. No número de 10 de abril de 1899, o Silon publicou, sem comentários, uma carta na qual um dos seus começava por lhe recordar a dúvida que ele emitira anteriormente a propósito da encíclica contra os americanistas. Podia Leão XIII condenar com o mesmo golpe a obra inteira do seu pontificado? Depois vinham as censuras. Agora vós vos separais dos homens ou das ideias que sustentáveis, na esperança, parece, de que essas concessões pouparão outros. Permite-me crer que é trabalho perdido. Sereis desalojado de vossas últimas trincheiras. Não seria mais franco afirmar
que o Papa parece em vias de arruinar pouco a pouco, ou de deixar ruinar e desfazer naquilo que ela tem de humano e por conseguinte de destrutível, bem entendido, a obra de seu glorioso pontificado? Isto pode e deve entristecer-nos. Isso não pode nem deve nos desencorajar. Mas por que não consigná-lo? A sequência do artigo mostrava o pensamento da apostasia que rolava no espírito desses jovens que acreditaram marchar sob a bandeira das chaves apostólicas, enquanto na realidade estavam sendo lançados nos caminhos abertos pelo maçonismo. No momento em que a franco-maçonaria chegou ao poder e lançou o grito de guerra, o clericalismo, eis o inimigo, um dos maçons mais instruídos e dos mais capazes de se dar conta dos desígnios e dos planos da seita, disse a um bispo, o qual, por sua vez, o disse ao universo: nossas providências são muitíssimo bem adotadas, preparamos muitíssimo bem nossos meios de ataque, garantimos muitíssimo bem todas as alianças, todas as conivências, todas as cumplicidades, de tudo quanto seja uma força, uma influência, um poder, para que nosso sucesso seja certo. Ó dor! Tudo caminhou como a franco-maçonaria tinha preparado e como o interlocutor do bispo predissera.